Olá, meus amigos, estamos aqui com a última carta, a carta à Laodiceia, fechando uma série do livro de Apocalipse sobre o capítulo 3. Espero que Deus tenha falado e continue falando grandemente em seus corações. Hoje, ao lermos essa palavra, abra o seu coração, abra a sua mente para entender um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco. E nessa carta eu espero que Deus fale profundamente. Se você gosta de nossa série, gosta do nosso conteúdo, você tem se aproveitado, tem sido aproveitoso para você e sua família, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal, seja um conosco que nós somos um com Cristo e deixa Deus te usar como ministro, porque quando você curte, você compartilha, você fala desse canal, você começa a seguir, você se torna um ministro de Deus na vida de muitos, porque essa palavra pode chegar no coração daquele que está necessitado. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos ouvir aqui um pouquinho da história da cidade de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, e que Deus possa enriquecer um pouco o seu conhecimento, que é através do conhecimento que vem o entendimento da palavra, que vem o porquê de cada carta escrita e o motivo e as situações de cada local. Que Deus te abençoe ricamente. Como era a cidade de Laodiceia nos tempos bíblicos? Laodiceia era uma cidade da Frígia que, nos tempos bíblicos, pertencia à província da Ásia Romana. A cidade de Laodiceia ficava localizada no Vale de Lico e estava próxima da cidade de Colossenses, Filadélfia e Hierápolis, outras 3 cidades citadas na Bíblia no Novo Testamento. A cidade de Laodiceia também estava localizada no entroncamento de importantes rotas comerciais. Uma dessas estradas ligava o interior da Ásia Menor ao litoral, onde ficavam algumas cidades notáveis. A grande cidade de Éfeso, que possuía um dos portos mais importantes daquela época, era uma dessas cidades. A história da cidade de Laodiceia. A história da cidade de Laodiceia remota aos tempos do Antigo Testamento. Na antiguidade, a cidade era conhecida como Diolópolis, em homenagem a Zeus, mas em meados do terceiro século a.C., o governador sírio Antípater II conquistou a região em que Laodiceia estava e reconstruiu a cidade, dando-lhe o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Mais tarde, em 133 a.C., o governo romano passou a controlar aquela região e fez da cidade de Laodiceia um importante centro administrativo e judicial. A indústria e o comércio de Laodiceia também crescia sobre a facilidade do robusto sistema rodoviário que passava pela cidade. Inclusive, Laodiceia contava com uma importante indústria de lã negra que era exportada para outras cidades e também usada nas confecções de roupas. Em Laodiceia havia uma notável escola de medicina que era especialista na saúde dos olhos e ouvidos. Os pesquisadores daquela cidade conseguiram desenvolver um tipo de colírio que propagou a fama da escola de medicina de Laodiceia por todo o mundo grego-romano. Em Laodiceia ainda havia teatro, um templo dedicado à religião romana e um estádio e um ginásio. Tudo isso fazia de Laodiceia uma cidade muito rica. Seus habitantes tinham uma ótima condição financeira e entre eles estavam banqueiros e milionários romanos. Em 17 d.C., a cidade de Laodiceia também foi atingida por um terremoto que abalou o exterior sudeste da Ásia e recomeçou com a ajuda do governo romano para sua reconstrução. Mas quando, na década de 60 d.C., a cidade precisou ser reconstruída após outro terremoto, seus cidadãos se recusaram ao auxílio do governo, alegando que eles eram ricos o suficiente para reconstruir a cidade sem qualquer ajuda. Na cidade de Laodiceia havia uma comunidade judaica muito próspera. Na verdade, a presença judaica naquela região antecedia os tempos romanos e recuava ao período do governo de Antíoco III, quando várias famílias judaicas foram levadas para a Frígia.
A cidade de Laodiceia na Bíblia. Laodiceia ficou conhecida na Bíblia principalmente pela forma como a igreja daquela cidade foi mencionada no livro de Apocalipse. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Mas entre as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia foi a comunidade cristã que recebeu uma das mais duras repreensões de Cristo. O Senhor Jesus criticou o sentimento de autossuficiência daquela cidade rica e usou uma característica estrutural da cidade como figura para falar da apoio espiritual daquela cidade. A igreja foi comparada à água termal e chegava morna e nauseante em Laodiceia, após ser trazida por arqueodutos por cerca de 10 km a partir de Heliópolis. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Antes da referência do livro de Apocalipse, a igreja da cidade de Laodiceia também foi citada pelo apóstolo Paulo em suas epístolas aos Colossenses capítulo 2, verso 1, capítulo 4, verso 13 a verso 16. Parece que Paulo também escreveu uma carta direcionada aos crentes da cidade de Laodiceia, mas essa carta acabou sendo perdida com o tempo. Como vimos aí na carta, direcionada a Laodiceia, a história da cidade de Laodiceia, vocês puderam perceber que ali aquela cidade era uma cidade que tinha muitas provisões financeiras e a localização era favorável a isso. Então, devido a isso, Laodiceia, os membros da igreja de Laodiceia tinham uma condição financeira muito alta e achava que isso era o suficiente para eles. É como nós vamos ver na carta. Tudo que foi escrito a cada carta, por isso que eu gosto de colocar um pouco sobre a história. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas isso é importante. Porque quando você entende o contexto daquela região, você entende a cultura daquela região, começa a se entender um pouco mais sobre os motivos de cada carta. Ela não é só uma questão espiritual, mas também é uma questão cultural, uma questão de região, uma questão de costumes de algumas cidades. Tudo isso tem, Então, como nós vimos, Deus ele vai estar citando aqui algo interessante, algo que era daquela cidade e que aquela cidade vivia. Vamos ao texto de hoje, o texto nosso estudo de hoje, fechando as cartas do livro de Apocalipse, encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 até o verso 22. E vamos orar a Deus para Ele abrir nossa mente, abrir nosso entendimento, para compreender a palavra dele, e ela foi dada pelo Espírito e deve ser interpretada também pelo Espírito de Deus. Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos, envia sobre nós o teu Espírito Santo para nos ensinar, nos capacitar e trazer sobre nós a interpretação correta e não mentirosa da tua palavra. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Introdução às cartas tem uma característica de Cristo Jesus, e nessa não é diferente. Quando ele fala, isto diz o Amém, nós podemos ter confiança que Cristo Jesus é a resposta sim de Deus para nós. Amém significa eu concordo, eu estou de acordo. Então ele está falando, aquele que está de acordo com a palavra de Deus, e por isso em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém, ou seja, a concordância de Deus que é a favor nosso, a testemunha fiel e o princípio da criação. Todas as coisas, quando Deus chama a existência, ela vem através de Cristo Jesus, para Cristo Jesus e por meio dele. Sem ele, nada do que se fez se faria. João capítulo 1, verso 1 ao verso 5, ali deixa bem claro que toda criação
criação foi feita por intermédio de Cristo. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que se fez se faria. Então, por isso, nós temos que entender que Cristo Jesus, ele é o princípio de toda a criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é fria e que nem é quente. Tomara fosse fria ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-eis da minha boca. Assim como nós vimos na história, a água que era levada para a cidade de Laodiceia, ela vinha de Eulópolis. E aquela região tinha muitas águas termais, águas quentes que vinha ali aquecida de vulcões, né? E ela era transportada para Laodiceia por arqueodutos de até 10 quilômetros de distância, e quando chegava lá, ela não chegava nem quente, né? E também nem fria, porque ela estava morna. Então aquelas pessoas que estavam sedentas, morrendo de sede, principalmente que não conheciam muita região, corria para o local de armazenamento de água, iria tomar aquela água e a água estava morna. Então, em vez de ser ao paladar saudável, era bem terrível ao paladar. E as pessoas sentiam até ânsia de vômito ao tomar daquela água. Então Deus, ele vai usar algo que aquele povo conhecia muito bem para comparar aquele povo à santidade de Deus. Por isso ele fala: vocês estão mortos, como a água que vocês estão tomando, estão vomitando. E eu também vomitarei vocês, porque vocês não são não quente nem frio. Porque se for frio, a pessoa já está afastada totalmente. Mas se for quente, está diante de Deus. Mas se for morno, não está nem afastado e nem próximo. Então devemos ter uma posição: sim, sim, não, não. Passou disso do maligno. Não existe meio termo com Deus. Ou você é de Deus, ou você não é. Não existe eu sou de Deus agora e daqui a um minuto eu não sou de Deus. Porque dizem: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes tu que é um coitado e miserável e pobre, cego e nu? É muito importante meditar nesse versículo. Aquele povo, eles se vangloriavam-se nas suas próprias riquezas financeiras. Eles tinham grandes indústrias, grandes laboratórios, até mesmo de ser uma medicina avançada para a época, ao ponto de ser tratado os olhos naquela região e os ouvidos, como vimos na história. Então Deus está dizendo para ele: vocês acham que os seus olhos são santos, são puros, mas vocês são cegos. Vocês acham que são bem vestidos, porque vocês têm bons tecidos aí, mas estão nus diante de mim. Vocês acham que as suas riquezas são grandes, mas são pobres diante de mim. E ele dá um conselho, verso 18: aconselho de que de mim compre ouro refinado. Não te vi ouro refinados no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. O colírio que Deus está querendo que nós tenhamos é o colírio da verdade. As vestes que Ele quer que nós tenhamos não é as vestes finas de lã, não é as vestes de púrpura, mas a veste da santidade. Se nós não tivermos a santidade de Cristo, não tivermos a característica do Filho de Deus, estamos diante de Deus estando numa situação nua. Não a nudez, por se dizer, mas a nudez do pecado, porque o pecado aos olhos de Deus não são cobertos. Não adianta você tampar os pecados, assim como Adão tentou fazer, com folhas de figueira, porque isso não cobre pecado. É necessário algo maior, é necessário um sacrifício único, que foi de Cristo Jesus, para encobrir todos os nossos pecados e nos santificar e nos purificar de toda impureza diante do Pai. Verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sedes, pois, zeloso e arrependa-te. Isso é muito interessante. O nosso Pai, o nosso Criador, se Ele nos ama,
sendo orientado, é porque você está no caminho errado ao ponto de não estar mais agradando a Deus. Mas quando você está no caminho certo, alegra-se por Deus te repreender, por Deus levantar profetas para falar com você, por Deus colocar pessoas para te orientar, porque muitas das vezes nós queremos palavras de apoio, palavras de ânimo, mas às vezes vem palavras duras, palavras severas, mas Deus só manda profetas para falar conosco dessa forma, porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso é muito importante. Deus, Ele só entra na porta aberta. Nas gretas não entra Deus. Nas brechas não entra Deus. Quem entra pelas gretas, quem entra pela brecha é Satanás. Se você abrir uma brechinha, ele já vai pular para dentro, porque ele não vai esperar você abrir a porta, porque se abrir e ver a cara dele, você fecha. Então na hora que você abre uma gretinha, já pula lá dentro. Mas Deus não. Deus quer que você escancar as portas dos seus corações para que Ele habite lá dentro. Porque se você não abrir, não aceitar de todo o coração, jamais você verá a Deus. Ao que vencer, eu considereis que se assentes comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, Ele está dando uma promessa que para todo aquele que permanecer firme, que se arrepender, que abrir a porta do coração para Ele entrar, Ele concederá que você sente no trono junto com Ele ao lado do Pai. Olha que promessa maravilhosa, olha que fechamento das cartas grandiosa. Ele diz que você pode se assentar com Ele no trono celestial. Não há honra maior do que estar do lado de Cristo, do lado do Pai, no trono celestial. Que Deus te abençoe ricamente. Não perca os próximos vídeos, não perca o nosso próximo estudo, aonde João, ele é levado em espírito para conhecer o reino dos céus, ele é levado ao trono de Deus. Olha que maravilha, um evangelista do Senhor foi levado para ver o trono de Deus, e lá ele conheceu 4 criaturas maravilhosas que nós vamos saber no próximo vídeo. Ele conheceu o reino de Deus, ele conheceu os 12 tronos, e depois ele vê o próprio Filho de Deus, que tem na mão o poder de abrir todos os selos daquilo que estava oculto para os céus e para a terra. Que Deus te abençoe. Continue conosco, curtindo, compartilhando e sendo essa bênção. Que Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor Jesus esteja na sua casa e que as bênçãos dele não afastem de você. Estamos por uma distância um do outro, mas espiritualmente, eu e você que está vendo esse vídeo somos um, e nós juntos em Cristo Jesus temos a porta dos céus aberta através do Senhor, para um para com o outro e um abençoa o outro. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e creio que a sua casa, a partir de agora, é abençoada.